Convido agora para proferir a palestra Paternidade Responsável, Novas Versões do Pai na Contemporaneidade, o doutorando em Psicologia Clínica e Cultura pela Universidade de Brasília, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psicólogo pela Universidade de Santa Maria, atualmente trabalha com clínica psicanalítica e como pesquisador do Núcleo da Infância e Família, vinculado à Universidade do Rio Grande do Sul, assim como dos grupos de pesquisas Jacques Lacan, Teoria Clínica, Discursos Conexos, e Subjetivação Clínica e Cultura, do Moderno ao Contemporâneo, ambos vinculados à UNB. Possui experiência em psicologia, com ênfase em psicanálise, atuando e possuindo interesse principalmente nos seguintes temas: constituição subjetiva, paternidade, parentalidade, maternidade, relação pais-bebês, psicologia hospitalar, assim como teoria e clínica psicanalítica. Senhor Evandro Scherer. Seja bem-vindo. Assim como o Dr. Laurício, o senhor dispõe de 40 minutos. Agora sim. Boa tarde. Então, a ideia dessa fala é que a gente possa colocar em questão alguns aspectos da paternidade. Obrigado. Como bem falado pelo Dr. Laurício, então, a gente pode considerar a infância como um momento muito crucial, né, no desenvolvimento. Não sendo tão cartesiano, talvez, de separar o cérebro, não é, dos aspectos subjetivos, mas considerando, sim, esse aspecto do cérebro, esse aspecto do desenvolvimento propriamente biológico e físico da criança, mas que ali também é um momento muito especial para a própria constituição subjetiva, para a própria formação da personalidade desse bebê, para as formas de apego que essa criança vai constituir. E muitas vezes, não sei se vocês repararam nos vídeos, geralmente são sempre mulheres, né, que se ocupam dessas atividades vinculadas à infância, e assim foi tradicionalmente. Mas nas últimas décadas tem ocorrido algumas mudanças, talvez daqueles que tendem a se ocupar também das crianças. Talvez especialmente pelas próprias mudanças que ocorreram em relação às mulheres. Não é? Mudanças que ocorreram delas se ocuparem também de outras coisas sem ser muitas vezes a maternidade e o lar. A gente pode considerar também a inserção, então, feminina no mercado de trabalho, novos lugares que as mulheres passaram a ocupar, novas funções, novas posições. Só que muitas vezes a mulher conseguiu ocupar novos lugares e alguns aspectos em relação à maternidade permaneceram muitas vezes estáveis na nossa sociedade. Não totalmente estáveis, mas muito mais do que em relação à paternidade, porque esses aspectos que provocaram mudanças nos lugares que as mulheres ocupam ou desempenham acabaram por influenciar ou, de certa forma, convocar que os homens muitas vezes se ocupassem das crianças, dos bebês, especialmente por causa, então, de mudanças que ocorreram nas organizações das famílias, que as famílias passaram muitas vezes a se organizar de uma outra forma, né? Não necessariamente famílias desses modelos ditos tradicionais, a mãe, o pai e as crianças, mas novas formas de família, inclusive quando o pai não está mais lá, não é o pai biológico, ou seja, um outro que ocupe esse lugar, ou de famílias também, de novas possibilidades, podemos pensar de homens hoje em dia que podem somente também se ocupar dos filhos, ou mulheres que optam por terem filhos, uma produção independente, e também de recasamentos. Então, tudo isso provocou uma certa instabilidade na própria maneira de se pensar a paternidade, de como os homens podem se ocupar. E a minha fala ela vai tentar pensar um pouco sobre isso, não é? Tendo com esse título, então, a paternidade responsável, novas versões do pai na contemporaneidade. Inicialmente propondo que não existe uma, como o próprio título que eu coloquei, não possui somente uma versão do pai, né, mas várias versões de se poder pensar que lugar que o homem pode ocupar aí.
E pensando, então, de saída nessa paternidade responsável, quando a gente fala que há uma paternidade responsável, indiretamente a gente acaba dizendo que há alguma que não é responsável, não é? Há algumas paternidades que não seriam responsáveis. E para colocar isso em questão, a minha fala vai se centrar muito mais em se pensar o que é o pai, o que pode ser considerado pai, o que é ser um bom pai. De primeira vez, os primeiros momentos onde a gente pode pensar alguns aspectos mais teóricos, algumas pesquisas, e por final, na minha fala, eu vou trazer uma pesquisa que eu realizei com 35 pais lá da região metropolitana de Porto Alegre, onde eles mesmos vão estar respondendo o que para eles é ser pai, o que é um bom pai para eles. Porque eu acho que essas questões sociais estão completamente associadas de como a gente pode estar pensando o que é um pai responsável ou não, né? Então, você passa para mim? Isso. Então, continuando a minha fala, né, expectativas culturais, sociais, elas estão muito vinculadas à maneira que a gente pensa a paternidade. Não só, obviamente, especialmente também, como psicólogo, obviamente, vou sempre puxar para um lado que questões subjetivas vão estar muito influenciando como o homem vai se colocar em relação à paternidade. A própria história dele com o pai dele, também com a mãe, daqueles que se ocuparam dele. Prefiro falar assim, que muitas vezes não é o próprio pai biológico, a mãe biológica, a avó, a tia, alguém se ocupou dessa criança, não é? Como a gente viu nos vídeos, isso é muito interessante, alguém precisa se ocupar dessa criança, mas não se ocupar de uma maneira estritamente mecânica, não é? Aí entra também a contribuição da psicanálise inglesa, do Winnicott, que fala que não existe essa coisa chamada bebê. Hã? Isso. Que precisa realmente de um ambiente. Que esse ambiente, o Winnicott chama que é a mãe. Tradicionalmente, a mãe. Mas que a gente pode considerar que aí também, nessa função materna, nesse ambiente materno, um homem também pode estar nesse lugar. Então, é muito associado como um pai pode ser com a própria história dele. Obviamente, então, voltando a aspectos sociais aí, da própria cobrança que uma mulher tem em relação ao seu companheiro, em relação ao pai do bebê, a própria experiência da mulher, de que lugar ela vai instituir a ele, se ela muitas vezes se ocupa muito desse bebê, ou institui a ele um espaço, não é, para que ele também possa se ocupar, se ela vai permitir de certa forma. Então vai depender de várias, da própria relação conjugal do casal, do que ela espera de um pai, do que ela espera de um companheiro enquanto pai, da própria história dela em relação aos pais dela e também dele. Muitos pais, especialmente hoje em dia, pelo menos nas pesquisas dos casos que eu acompanho, e lá também na maternidade do HUB, onde a gente desempenha um projeto, eles muitas vezes relatam isso, que queriam ser pais exatamente para não repetir muito da história com a qual eles viveram com os pais deles. De pais, muitas vezes, que foram relatados como distantes, como somente trabalhando muito, ou se ocupando estritamente de questões mais associadas à provisão financeira do lar. Que muitos, então, pais relatam hoje em dia, eu gostaria de ser pai exatamente para fazer alguma coisa diferente. Porque eu acho interessante quando o pai se envolve, quando o pai brinca, quando ele se ocupa da criança, e muitas vezes contando isso. Olha, eu via na minha infância amigos meus que os pais buscavam eles no colégio, e meu pai não me buscava. Isso pode ser um motivador, muitas vezes, para que o homem seja pai, se torne pai, queira. Obviamente, uma paternidade aí associada a um desejo de querer ser pai, distintamente de outras que podem se organizar fora do desejo do homem, né? Então, isso vai influenciar muito como ele vai se ocupar. Se tem a ver com o desejo dele, com a expectativa que a companheira tem dele. E também, obviamente, do nível socioeconômico, nível educacional que ele tem. Muitas vezes é esperado que, quanto maior a escolaridade do pai, ele tende a se envolver mais. As pesquisas indicam um pouco para esse rumo. Obviamente, a gente tem que sempre pensar não numa generalização. Então, tentando entender caso a caso. Então, tradicionalmente, o pai, muitas vezes, ele foi ocupado e descrito como distante dos cuidados dos bebês, especialmente na primeira infância, mas se ocupando muitas vezes quando a criança já tinha uma certa autonomia, especialmente em relação à mãe, quando a criança passava a correr, passava a fazer atividades que o pai podia jogar a criança para cima, brincar com coisas mais, talvez, como eu posso dizer,
mais dinâmicas, assim, digamos assim. Os pais muitas vezes se ocupavam um pouco mais disso, mas especialmente em relação a prover o lar. Muitas vezes aquele pai que é provedor, aquele pai que está ali para realmente bancar alguma coisa. E até para o Winnicott, aqui esse psicanalista que foi citado antes, que eu citei aqui, que diz que essa coisa bebê não existe, mas que depende do ambiente, muitas vezes o pai é descrito como aquele que presta um apoio, que presta um suporte a dia de mãe-bebê, a relação mãe-criança. Como aquele que está conseguindo evitar que outros problemas cheguem até a mãe e a criança, que a mãe ela possa estar envolvida nesse momento, especialmente que a criança vai estar dependendo da mãe de uma maneira absoluta, e a mãe também se identificando com essa criança, para que o pai serve muitas vezes aí, então, como uma barreira de estímulos externos. Essa é uma perspectiva de um homem que se envolve, então, com questões do trabalho, que se envolve, de uma certa maneira, a prover as coisas, a organizar a casa. Muitos pais relatam isso. Sabe? Quando a minha mãe, olha, quando a esposa fala, vou ter um filho, o marido muitas vezes fica preocupado em organizar uma casa maior, o carro maior, a ter que trabalhar mais horas. Isso ainda é algo que tende a permanecer hoje em dia, mas não necessariamente os pais tendem a se restringir a isso. Há, muitas vezes, como eu já disse, um desejo de querer se ocupar de uma outra forma de fazer, de dar um banho, de olhar, de investir na criança. Não de investir, digo, na ordem do financeiro, mas de investir no olhar, investir nela, de ver. Geralmente, a parentalidade ela é engendrada, quando ela tem vinculado ao desejo, porque o casal ele vê algo naquela criança. A criança ela vê muitas vezes como uma promessa, não é? De muitas coisas que os pais não conseguiram, aquela criança ela é visualizada um pouco por aí. Que ela vai poder fazer aquele tal esporte que eu queria fazer, eu não consegui fazer, eu não tive tal habilidade. Ou mesmo por algo de semelhança, vai ter a mesma profissão que eu, vai seguir naquele tal rumo. Então, nesse sentido, dos pais muitas vezes se ocuparem de conseguir investir na criança dessa forma, de poder olhar nela e ver alguma coisa ali. Não simplesmente ver a esposa e a criança ali e o pai distante. Então, esse pai tradicional, enquanto um pai provedor, e isso muitas vezes tem mudado. E essa perspectiva de um pai provedor, um pai distante, que não se envolvia com os cuidados, ela influenciou muitas vezes a maneira como a gente pensa a paternidade. Então, essa é a minha principal questão hoje, de que nós possamos repensar de alguma forma, não apontar uma forma de ser. Essa é a forma correta, essa é a forma responsável de ser. Não há problemas de um pai se envolver com questões financeiras, mas o que é interessante de apontar é que há um desejo deles se ocuparem de outras formas. Não é? Então, isso aqui, essa perspectiva de um pai distante, de um pai muitas vezes talvez somente provedor, influenciou, inclusive, a própria academia, os próprios discursos que as ciências sociais, que a psicologia, que a psicanálise produziu a respeito da maternidade e da paternidade. Há tantos conceitos sobre maternidade, a preocupação materna primária do Winnicott, a transparência psíquica, são momentos que relatam que a mulher ela fica num momento de sensibilidade exacerbada, no qual ela consegue se identificar com a criança, momentos onde a mulher ela fica mais frágil, mas muitas vezes os aspectos do homem, do próprio tornar-se pai, foram negligenciados pela psicologia. E quando se falava do pai ou da paternidade, era para se falar realmente dele, enquanto dando um apoio a dia de mãe e bebê, em última análise, qual seria a importância do pai para o bebê e se o pai seria importante para o bebê. Né? Então, se passa o próximo para mim. Então, a gente pode estar perguntando, então, esse é o próximo já? O que é ser pai? Uma das coisas que a gente pode considerar do porquê que a gente pode pensar sobre a paternidade, o que é ser pai, é considerando a importância do pai no desenvolvimento da criança, não é? Como foi visto aqui, a gente viu anteriormente na outra fala, a criança ela precisa de um ambiente que preste um apoio para ela, que preste cuidados, e que isso também ele pode ser feito pelo homem, pelo pai. E que o pai, então, ele desempenha uma influência fundamental no próprio desenvolvimento da criança, seja desempenhando essas funções ditas culturalmente maternas, que foram associadas como da mulher, mas também da sua própria forma. Na sua própria forma, como muitas vezes é visto o pai fazendo um corte nessa própria dia de mãe e bebê, nessa dia de crianças, que em algum momento, isso é muito importante, que haja essa
é como se fosse praticamente, a gente pode nomear de uma simbiose entre a mãe e a criança, que elas são quase uma mesma coisa. E em algum momento, o pai ele se insere como uma terceira pessoa ali, um terceiro nessa relação, abrindo a criança para o mundo, para outras possibilidades, não é? E isso é algo muito importante, que demonstra para a criança um além dessa mãe, um além disso que ela tem vivido ali somente com a mãe, nesse primeiro momento. Também é importante pensar a influência paterna nas construções do apego, isso a partir de uma outra perspectiva, uma perspectiva da teoria do apego, do Bowlby, no qual ele fala que até os primeiros 7 anos da nossa vida, como eu posso dizer, modelos de apego são construídos. A forma como a gente vai se relacionar, muitas vezes, com os nossos cônjuges, com os nossos professores, com o pessoal do trabalho, tem muito a ver com os nossos primeiros 7 anos de vida. A forma que a gente aprendeu a se relacionar, como a gente vai olhar para alguém, vai conversar com essa pessoa. Isso vai depender muito, obviamente, daqueles que se ocupam, da mãe e do pai. O pai aí, se ocupando dessas funções maternas, do bebê, mas também se ocupando enquanto aquele que proporciona um corte nessa dia de mãe e bebê em algum momento e demonstra um além, uma outra forma de se relacionar também. Os apegos a gente pode pensar, geralmente o Bowlby pensou em apego seguro, inseguro, mas também haveria aí nesse espectro variações, de pessoas que têm um apego mais evitativo, que evita intimidade com as outras pessoas, ou que tendem a se sentir abandonadas, e por aí vai. Não seria, isso seria para um outro momento, mas por exemplo, que o homem também ele desempenha um papel importante nisso, seja para o bebê, no primeiro ano, segundo ano, ao longo da primeira infância. O quanto o modo de ele se relacionar com o seu filho influencia. E isso é reverberado na fala desses pais que dizem que, eu gostaria de ter filho para que isso não se acontecesse novamente. O quanto muitas vezes a paternidade tem um caráter de reparador para alguns homens. Então o pai também ele pode ser considerado, né, pelo filho uma base segura, como eu falei. E há toda essa tendência, como eu disse, de às vezes os próprios saberes, os livros, se vocês forem pesquisar e ver, e muitas vezes sempre frisar a maternidade. Sempre focando, obviamente, na amamentação, no parto. Obviamente, a amamentação biológica, ela é algo da ordem que restringe que o homem não se ocupa disso, mas ele pode se ocupar de tantas outras coisas, né? Do banho, de amamentar a criança, às vezes, sem ser ao seio, não é? E estimulá-la, olhá-la, especialmente nisso, como foi visto aqui, de poder olhar para o bebê, de poder conversar com ele, de se ocupar, literalmente, disso. Só que o fato de a gente, hoje em dia, querer frisar isso, não implica de negar qualquer aspecto materno. Isso que eu queria ressaltar nesse momento, que o fato de o pai paternar, o fato de o pai se ocupar da criança, não exime a mãe de se ocupar também dessa criança. Não tem a ver com ela não maternar o filho dela, mas tem a ver que o pai também está ali envolvido de alguma forma com essa criança, né? Não se trata também de trocar a hipérbole materna, que é muitas vezes na literatura, a mãe, qualquer coisa foi a mãe, sempre foi a mãe. Não é trocar uma hipérbole materna pela hipérbole paterna, agora tudo tem a ver com o pai, não. Mas que os dois estão ali, e os dois podem desempenhar uma paternidade e uma maternidade responsável. Então a ideia é isso, que se torna a ressaltar o que está oculto no processo de ser pai. Passa para mim. Continuando, então, essa ideia dessa pergunta, o que é um pai? Então, mudanças econômicas, como eu falei no início aqui da minha fala, alteraram isso. Que lugar que o pai pode estar ocupando hoje em dia? Mudanças econômicas, sociais, culturais, no próprio lugar que a mulher que ela tem, né, que ela desocupa em relação aos filhos dela, alterou a própria perspectiva de que o homem vai ter da própria paternidade. Então, a paternidade ela passa, muitas vezes, a gente pode conceber hoje em dia, por um período de transição e de redefinição. Haveria uma certa estabilidade na maternidade, no sentido de que muitas vezes ainda espera-se, sabe-se o que se espera de uma mãe um pouco. A gente pergunta o que é uma mãe. A mãe, geralmente a gente pode pensar, a mãe é certa, é aquela que gerou aquela criança, que carregou aquela criança. Obviamente, em outras perspectivas, a gente pode considerar também aquela que adota, que escolhe ter aquela criança. Mas se pergunta o que é o pai. O pai é aquele que criou.
O pai é aquele que gerou o filho, o DNA atesta, esse é o pai. O pai é aquele que a mãe reconhece enquanto tal, o pai é aquele que a criança reconhece, então, enquanto tal. Geralmente, o que é o pai ele é um pouco mais... não é tão certo quanto o que é a mãe. Especialmente quando as famílias não são tão daquelas tradicionais. A mãe e o pai, que se sabe que é aquele lá, supostamente. Então, há novas expectativas de quem que é o pai e o que se espera dele em relação à criança. Especialmente uma mudança no imaginário social de que o pai tem que se ocupar, que ele tem que se ocupar, que um pai bom é aquele que se envolve com a criança, que faz alguma atividade com ela. E talvez muito, muito presente no discurso das mulheres, na maternidade, vários contextos, demandando que os seus companheiros, que os pais das crianças se ocupem dessas crianças também. Esse é um novo pai que tem se aparecido no discurso das mulheres, solicitando que os seus companheiros se ocupem, e também na fala de alguns homens, em relação ao desejo de querer ter um filho e se ocupar dele. Passo para outro. Então a gente pode considerar também que a paternidade, ela não é um evento único na vida do homem, assim como a maternidade. Ela não é algo dado de antemão, algo pronto, mas é algo que se constitui, que tem a ver com o processo de ser pai, de tornar-se pai. E que isso começa muito mesmo antes do nascimento da criança, com a própria imaginação que esse homem que se tornou pai tinha dele em relação a ele enquanto pai, se ele desejou ter essa criança. E isso a gente pode ver até nas crianças brincando, que elas, em algum momento elas já percebem, que somente as mulheres conseguem ter filhos, mas muitos meninos brincam também, colocando almofada assim debaixo da camiseta, botando a mão assim, brincando como se estivessem grávidos, brincando de alguma coisa assim, se ocupando disso. Aí já a gente pode pensar o quanto essa paternidade já começou muito, 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 muito antes do momento que ele teve um filho, mas que ele tinha alguma ideia de como é que um pai faz, o que um pai faz, alguma coisa que subjetiva que já está sendo construída muito antes, que às vezes quando se tornam adultos não se recordam mais, mas que há aí uma influência disso, de como de brincadeiras, inclusive, da infância, de que esse homem pode ter se ocupado muitas vezes, ou de achar que a paternidade ou se ocupar de bebês é coisa de mulher, isso não é o lugar de um homem fazer isso, que bebês são coisas de mulheres se ocupar. Não, isso é com você, isso não tem a ver comigo, trocar fralda não é pra mim, eu não faço isso, eu vou trabalhar, eu vou prover aqui, sei lá, e você se ocupa disso, isso não tem a ver comigo, meu pai não fazia isso, por que eu vou fazer agora? Não vejo razão disso. Isso também é uma outra forma. Também, novamente, tem a ver com isso, com toda uma questão cultural, de o que é esperado de um menino, de uma menina desde que eles são pequenos, de que brinquedos a gente dá a eles, de uma menina sempre tão cedo como as pessoas dão, né? Uma boneca para que ela se ocupe e se aprenda desde pequena a ser uma mãe, a se tornar mãe, e do menino não. Geralmente são outros os brinquedos, né? Os carrinhos, alguma outra coisa, que você não tem a ver com isso. E se o menino pega, muitas vezes os pais tiram isso dele e falam, não, isso não é para você, isso é para sua irmãzinha, para sua prima. O quanto isso é algo transmitido, então, de geração em geração. Obviamente, não é uma regra. Se esse menino, quando criança, assim foi transmitido para ele, mas alguma experiência mudou a forma de ele ver isso, de ele ressignificar isso, ele pode fazer diferente. Por isso tem muito a ver com a própria história singular, a história subjetiva de cada pai. Então, geralmente, a gente pode pensar no processo de como torna-se pai, ao aumento da autoestima, né? Eu fui capaz de gerar essa criança, muitos pais contam, eles falam assim, como é fantástico ver que eu ajudei a fazer esse serzinho, né? Como ele é parecido comigo. Sempre um relato, muitas vezes, de autoestima, de que algo dele foi passado para alguém, olha só o que eu consigo fazer, né? E quer mostrar para os outros, assim, o filho dele, com um certo orgulho, haveria aí. Também muito presente a ideia da paternidade como uma perda, que a partir daquele momento que a esposa já relatou que estava grávida, que ia ter um bebê, as coisas já começam a mudar, que ele tem que se ocupar mais com o trabalho, que vai perder essa intimidade muitas vezes do casal, esse momento dos dois, que passa de uma relação dual, né? Muitas vezes, eu estou falando mais do primeiro filho, dos casos primíparos, que passa de uma relação dual, a esposa e o marido,
e passa agora a ter um terceiro ali, não é? Que isso vai estar mudando. Aí a esposa ela vai estar voltada para aquela criança, vai estar com outro ritmo no corpo dela. E isso pode deixar o homem muitas vezes com uma sensação de ser deixado de lado, uma sensação de ciúme, um sentimento de certa rejeição, muitas vezes. A literatura indica que os casos também, a gente acompanha que muitas vezes aí surgem algumas relações extraconjugais, há vários percalços que podem estar influenciando a paternidade. Também, então, como eu falei, sempre, às vezes, o aumento de horas de trabalho. Por mais que os pais, esses hoje em dia, tenham se muito mais envolvidos, alguns, essa questão do trabalho é algo que parece que sempre ainda está permeando. Não se trata de o homem ter deixado de ser o provedor do lar, e a mulher está trabalhando também. Mas muitas vezes dele passou a ter isso que as mulheres já têm nas últimas décadas. Eles ficarem também nisso. Eu priorizo a minha carreira profissional, priorizo a minha paternidade, de conviverem com isso. Isso que as mulheres estavam vivendo nos últimos anos também. E outra ideia, que a paternidade ela tende a mudar, há uma transição na paternidade com o próprio desenvolvimento da criança. Quanto mais autônoma ela se torna, os pais tendem a se envolverem mais com as crianças. Pensando nisso, que no primeiro momento o bebê está mais envolvido com o corpo materno, com o seio, com esses cuidados mais iniciais, e que aos poucos os pais tendem a se ocuparem mais na medida em que a criança ela vai conseguindo ter mais autonomia frente ao próprio corpo da mãe. Então agora eu vou trazer esses estudos, especificamente o dos 12 meses, que é o seguinte, mas eu vou falar primeiro desse, que foi realizado lá então em Porto Alegre. Aí eu vou falar um pouco da experiência da paternidade, foi realizado, não consigo enxergar de lá, 38 pais primíparos, eles tinham idade de 20 a 40 anos. Especialmente a paternidade por eles foi associada então a sentimentos positivos, tendo esse caráter de ambivalência, né? Que foi marcada também por mudanças dos investimentos afetivos dos pais. Essa é uma fala de um desses pais. Às vezes a gente se obriga a deixar de fazer umas coisas que a gente fazia, mas tem este outro lado recompensador. É bem legal ficar com ela. Essa é uma fala desses pais aos 3 meses do bebê. Esses pais, nesse estudo, eles tentavam, então, procurar equilibrar esses possíveis ganhos. A fala deles era muito sempre isso, relatando ganhos. Como é bom, é a minha filha, eu vejo isso, foi eu que produzi. Ao mesmo tempo sempre, pois é, agora a gente não consegue ter mais intimidade, eu não consigo ter mais um momento com a minha esposa. Uma fala muitas vezes queixosa. E tentando sempre constituir, em algum momento, um equilíbrio. Vale a pena, apesar dessas perdas. Então, a síntese desse estudo foi tirada então, a dificuldade do pai em expressar muitas vezes pensamentos por eles considerados como negativos. Eles falavam um pouco de uma maneira meio sutil também dessas perdas. A gente associou isso a essa demanda social de que o pai tem que fazer isso, tem que ser bom hoje em dia, hoje em dia é interessante, né? Porque parece que antigamente não tinha que ser. Tem que se envolver com a criança e diante desse discurso social que diz como o pai tem que ser, muitos desses participantes ficavam tentando camuflar, de certa forma, isso, né? O quanto eles realmente viam isso. Mas isso é interessante porque pensar num pai, pensar o que é ser um pai, o que é um pai responsável, não pode ser trabalhado na medida em que a gente desconsidera as vivências que um homem tem enquanto pai. A gente não pode desconsiderar a perspectiva que ele tem do que é ser um pai, o que é ser um bom pai, o que é um pai responsável e as dificuldades. Porque há dificuldades em se tornar mãe, há dificuldades em se tornar pai, e isso tem que ser considerado, tem que ser dito e falado por eles, e não necessariamente camuflado e negado. Porque há ganhos, mas também há outras coisas sempre em questão. Você passa para o próximo? Isso. Então, esse sim foi o estudo realizado, o último estudo, acho que realizado por mim, foi feito lá com o pessoal também da URGS, lá da Federal do Rio Grande do Sul, do Núcleo de Infância e Família, quando era com esses mesmos pais, alguns já não... na verdade, eram 81 famílias. Aos 3 meses do bebê, 38 pais dessas 81 famílias aceitaram. Isso já diz alguma coisa para vocês. E aos 12 meses da criança, 35 pais aceitaram novamente realizar entrevista, filmagem na interação pai-bebê e outros instrumentos. Então, foram 35 pais, eles tinham de 19 a 41 anos. O nível socioeconômico era variado, mas era predominantemente com pais com ensino superior.
E, novamente, a experiência foi associada a sentimento de satisfação. Geralmente era sempre isso. A gente pergunta, como é que tá para ti sendo pai agora? Né? Nos 12 meses do teu filho. Tá sendo muito bom, tá sendo ótimo. Mais ou menos por assim que eles diziam. Bem assim mesmo. Aqui a fala de um pai, então. Está sendo ótimo. Eu acho que é o ápice do ser humano ser pai. Essa é uma fala que exemplifica a fala desses outros também 34 pais que relatavam um pouco disso. O quanto a paternidade para eles era o ápice da vida. Assim, sentiam-se muito orgulhosos daquilo que eles estavam conseguindo fazer. Mas também a paternidade ela foi marcada então, por mudanças que exigiam uma certa reorganização. A vida, tornar-se pai, não é simplesmente o ápice, mas o que aconteceu? Vem um pacote inteiro, né? Vem a preocupação e vem responsabilidade. Essa responsabilidade, geralmente, sempre associada a algo mais do trabalho para esses homens. Passa o próximo. Então, prover as necessidades do bebê foi uma característica tipicamente vinculada ao pai tradicional e ela estava ainda presente na fala desses pais, né? Aí foi se perguntado muitas vezes para eles como é que eles estavam se vendo como pais, como você se qualifica enquanto pai, o que para ti é ser um bom pai. Esse pai respondeu assim, eu acho que eu sou um bom pai, porque eu nunca deixei faltar nada para ela. Aí já passa a ideia do que é um bom pai. Um bom pai é aquele que não deixa faltar. Mas faltar o quê? Não, o que é? Que faltar o quê? A gente continuava nas entrevistas, muitas vezes estava associado a faltar coisas da ordem física, faltar aspectos físicos, faltar roupa, faltar alimentação. Era isso que era associado como sendo um bom pai. Um bom pai não deixa faltar alimento, não deixa faltar a organização do lar, fisicamente falando, ou a roupa. Um bom pai providencia, sei lá, o plano de saúde. O bom pai é isso. Para muitas vezes. Isso, então, eu estou sendo um bom pai. Né? E todos esses outros aspectos que foram vistos. Uma coisa é dar um banho num bebê, mecanicamente, e outra coisa é dar um banho no bebê, vendo ele enquanto um sujeito em constituição, vendo ele enquanto um sujeito que está se formando, e reconhecê-lo, e conversar com ele, interagir com ele, e demarcar que é um bebê desejado, que é um bebê que tem um lugar simbólico no seio familiar, que é um bebê, uma criança que os pais se preocupam com eles, muito mais do que demonstrando por insígnias do amor, com objetos físicos, mas que demonstram isso pelo olhar, pela maneira que falam com ele. Isso pode ser pensado como um aspecto, muitas vezes, que talvez alguns homens não se ocupem, não pensem com isso. Ser um bom pai é isso, eu já sou um bom pai. Então, ser participativo na criação dos filhos também foi um fator mencionado, ainda que menos, em relação a ser um bom pai. Então, eu acho que ser pai é participar. Tem que estar presente, ajudando a educar. Isso é bom, ainda bem que eu estou fazendo. Então, isso evidencia que há uma mudança de perspectiva, muitas vezes, que não se restringe a fazer isso da ordem do financeiro, mas que tem a ver com participar. Que ainda que essa participação não seja a mesma que as mães façam. Não. Então, há uma tendência dos pais a valorizarem a participação paterna, distanciando-se dessa paternidade dita tradicional, ainda que a paternidade tradicional, o lado financeiro, o lado do provedor, é muito presente. Na maneira como os pais pensam a própria paternidade, é a maneira que eles vão pensar o que é ser um pai responsável. Passa o próximo. E dessas atividades que os pais tendem a fazer com as crianças, tem isso que os pais salientaram, preferir brincar, passear com os bebês, em detrimento dos cuidados físicos, essa coisa da fralda, da banho. Muitas vezes relataram a não se interessar com isso, mas brincar com a criança, fazer alguma outra coisa com ela. Então, metade desses participantes relatou dividir com a esposa os cuidados com os filhos. Eles relataram. Agora, como é que foi, isso é um pouco uma outra coisa. Eu estou fazendo meio a meio, eu estou achando bem legal. Por outro lado, né, a gente pode pensar que lugar é esse que eles ocupam, né? Outros destacaram que as esposas assumiam a maioria dos cuidados. Ela tem muito mais atividade que eu sou um auxiliar. Essa é a perspectiva que muitos pais... Essa é uma fala de um pai, mas ela se associa a que os outros reproduziram muitas vezes, de se verem enquanto um auxiliar. Ao meu ver, pelo menos isso diz muito de como a gente pode pensar a paternidade, como os pais se pensam. E também há o entendimento de que as esposas saberiam cuidar melhor do filho. Mas é que você é mãe, você sabe fazer isso melhor. Né? Então, é que ela é mãe.
ela é mais presente do que eu. Isso justificaria. Ah, porque ela faz mais isso porque ela é mãe, ou porque ela é mulher. Ainda uma ideia de que as coisas são assim, sempre foram assim, então é assim que isso tende a continuar a ser. Mas como a gente pode ver, há um certo questionamento, mas uma certa naturalização do que é uma mãe. A mãe é essa, e o pai vai se fazer outras coisas. Em última análise, a gente pode pensar, então, na dificuldade de muitos homens de expressarem as suas experiências subjetivas. As mulheres, as mães, elas tendem a relatar bem distintamente dos homens a experiência delas enquanto mães. E que esses homens, elas falam de todo esse lado dos ganhos que elas possuem e sem negar muitas vezes as dificuldades. Ainda que haja também uma certa idealização da maternidade, uma certa cobrança de que as mulheres têm que se tornarem mães. Mas as mulheres tendem a relatar com uma maneira um pouco mais detalhada, um pouco mais emotiva a experiência delas enquanto mães. E os homens, por outro lado, um pouco mais diretos, e uma certa também ocultação das dificuldades que elas vão surgindo ao longo da fala deles. E que então a gente pode pensar diante disso que a valorização da paternidade é algo ainda recente em construção, de se valorizar a paternidade, se valorizar a importância do pai para o desenvolvimento da criança, enquanto terceiro, enquanto daquele que se ocupa também das funções ditas maternas, aquele que se ocupa enquanto da função paterna, enquanto um terceiro, mas também de valorizar a própria experiência do pai, o que se passa com ele, porque se para poder pensar como um pai vai se ocupar da criança, tem que se pensar também o que ele está achando disso, dessa experiência dele, como ele está vendo a si, o que ele pensa de si como pai, o que ele pensa, o que é um pai e uma paternidade. Então, a gente pode pensar que novas versões da paternidade estão influenciando as maneiras que esses homens estão vendo como é ser pai, o que eles estão fazendo. Né? Semana passada mesmo, eu estava atendendo lá no HUB e estava um casal que tinha acabado de ter um bebê, tido no dia anterior, e o pai... eu cheguei para conversar com o casal e o pai é que tomou a iniciativa da fala, que conversava mais e dizia que ele falava assim para mim baixinho, falava que ele estava nervoso, mas que ele não podia demonstrar o sofrimento dele, o nervosismo, que a filha foi para UTI, ele me apontava assim por causa dela, né, por causa da esposa, que ele não podia demonstrar, que ele tinha que ser a figura estável, que ele tem que ser aquele que não está sofrendo e respeitar o sofrimento da esposa porque a filha foi para a UTI. Né? Então, isso a gente pode pensar até que ponto isso tem que ser mantido assim, até que ponto o homem tem que negar que ele também sofre com isso, e que tem a ver do que é esperado dele, que ele tem que dar apoio à esposa, porque a esposa é aquela que se ocupa da criança. Mas os dois também se ocupam. Obviamente, ela está num período muito sensível, porque ela teve o parto, né? Ela está nesse momento, mas às vezes a gente pode pensar que negar algo, não falar sobre algo, não quer dizer que aquilo não está ali ainda existindo e produzindo efeitos. Ao contrário, permanece produzindo efeitos. Porque, considerando isso, que há uma cobrança da ordem social sobre o pai hoje em dia em relação ao ocultamento das suas dificuldades e demonstração de aparente segurança. Posso o próximo? E era isso que eu queria dizer, então, na minha fala. Era o tempo? Então tá bom, muito obrigado. Queria agradecer ao Evandro Scherer pela palestra, ótima palestra. E antes do nosso intervalo, eu queria passar a palavra à nossa parceira Dani Rico, para falar sobre o programa Dani Rico, que é especializado em gestantes, pós-parto e bebês, objetivando o bem-estar físico, emocional e social da família. Por favor, Dani. Você prefere? Aqui. Boa tarde. Agradeço o convite, o carinho. E queria falar um pouquinho, além, né, assim, dessas duas celebridades hoje falando antes, né? Eu sempre sou muito grata por ter conhecido o Dr. Laurista e ter a oportunidade de ter aprendido com ele. Eu tive
a honra de fazer uma especialização maravilhosa na UNB, e ele foi meu orientador. Então, muito aprendizado que eu levo para a minha prática no dia a dia, eu devo ao Dr. Laurista. Obrigada, Dr. Laurista. Bom, o programa é um programa, além de físico, um programa emocional de suporte da maternidade. Esse é o foco. Há 16 anos, consegui elaborar, através de vários exemplos, só da parte física, e nesses 16 anos convivendo com a mãe, convivendo com as dificuldades, com as inseguranças, com as mães de primeira viagem. E sendo mãe, eu pude observar essas necessidades e trabalhar em cima. Então, o programa é um programa que abraça a maternidade, né? Então, a gente trabalha com o público de gestante, um público pós-parto e o público bebê. Eu digo que eu sou muito abençoada, né, por ter escolhido esse caminho, e todos os dias eu acordo e eu tenho a satisfação de trabalhar, porque eu sei que realmente eu escolhi e sou muito feliz na minha profissão, porque estar perto da maternidade é muito bom e ajudar melhor ainda, né? Então essa é a missão do programa. Então a gente oferece um programa bem completo, não só o lado físico, e sim emocional e social. E isso é a parte que a gente vai estar abraçando, né, sendo o hold dessas mulheres. Pode passar. Então, o programa ele oferece a parte de alongamento, a parte aquática, uma musculação. Ela faz uma preparação da mulher fisicamente. Mas, além disso, não é só isso que a gente foca. A gente trabalha a convivência de mulheres com mulheres na maternidade, uma ajudando a outra. Então, quem está um pouco mais à frente se sente, né, super veterana na gestação. Então, às vezes, com 2, 3 semanas já está passando a experiência para quem está atrás. E isso é muito bacana, essa troca. Às vezes, na hidro, a gente não consegue dar aula porque elas fofocam tanto, conversam tanto, que a gente ali é nada, né? Viram até de costas de vez em quando. Mas está valendo. A intenção é essa também, essa troca bacana. E hoje a gente tem os grupos dos WhatsApps, né? Vocês imaginam, eu estou em 6 academias, quantos grupos eu estou incluída, né? Coitada da minha família, né? Eles ficam, poxa, mas eu estou aqui ajudando, né? Eu estou na minha função. E é muito bacana esse envolvimento, e a gente também traz cursos, palestras informativas. A intenção é ajudá-las da melhor forma possível. Pode passar. E o pós-parto, ele fica um pouco esquecido na maternidade. E eu digo para vocês que é o período mais importante da maternidade. Porque a gravidez, a grávida, ela tem aquele, todo mundo está cuidando, senta aqui, faz aqui, olha, cuidado. E o pós-parto? É só o bebê que importa. E a mãe, né? Então, quem vai cuidar dessa mãe? Para o bebê estar bem, a gente precisa ter uma mãe, um pai, uma família bem também. Então, o pós-parto é o carro-chefe do programa. Esse suporte eu visualizei alguns anos atrás, e eu sempre percebia uma depressão pós-parto, aquela mãe que não está conseguindo dar conta daquela responsabilidade, ou o pai mesmo, né, não tem aquela função, só eu ajudar. E, graças a Deus, isso está mudando. Eu já tenho há 16 anos contato diário com essas mulheres, e eu percebo que o envolvimento da família está melhorando. Isso é muito bacana. Nós vemos assim, o filme O Começo da Vida, né, fala muito bem, quem tiver a oportunidade de assistir. Então, o pós-parto ele tem que ser muito olhado com carinho, que essas mães precisam de apoio, elas precisam dessa ajuda para poder se sentir capaz de criar o seu próprio filho. Então, além disso, eu senti muito que elas ficavam assim um pouco perdidas. O que eu faço com o meu bebê no pós-parto, né? Porque você vai ao pediatra uma vez por mês, ele passa o que tem que para fazer, mas essa mãe fica diariamente naquela rotina maçante do pós. Então, às vezes, fica só na função prática de amamentar, dar banho. E aí? O bebê está desenvolvendo, ele está querendo estímulo. O que eu faço? Né? Então, eu também tive essa visualização de, poxa, vamos ajudar essa mãe, como brincar com o bebê, como estimular.
levar ele para academia, sair de casa, buscar algo social e afetivo para essa criança. Então você vê que ali os pais estão ali, ó, grudados. É uma forma de vínculo. É uma forma da gente agregar a família, trazer o pai também. Aquela foto visualiza muito, tá vendo a natação? O papai ali. Então, é uma forma do toque, é uma forma de olho no olho, é um contato importante para o desenvolvimento do bebê. Então, a gente pensa também nesse bebezinho que ele vai ter todo o benefício de estar convivendo com outras crianças, de tendo a mãe mais segura e o pai para cuidar deles. Porque, às vezes, eles seguram o bebê com medo dele quebrar. E eu, na aula, já começo a manipular e elas ficam só assim, olhando, tipo, pode? Pode, vamos lá. Isso é uma forma, né, bacana. Eu tive um caso de uma aluna que ela me mandava mensagem: Dani, eu não estou conseguindo sair de casa com meu bebê, eu tenho medo. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai colocar ele no bebê conforto, que eu estou sozinha em casa, ela não tinha nenhum apoio de alguém que pudesse ir com ela para a academia. Você vai colocar no carro, vai pegar o carro, tirar da garagem e voltar para a garagem. Quantas vezes você conseguir? E na 10ª vez ela chegou na academia, ela me abraçava e chorava tanto, ela falou, eu consegui chegar na academia. E não era longe, gente, era perto, mas ela precisava vencer o medo de sair com o bebê sozinha de casa. Para alguns parece um absurdo, mas eu soube, né, conduzir da melhor forma essa segurança dela falar, eu sou capaz de sair de casa sozinho com meu filho. E foi muito emocionante, né? E ela me abraçou, ela só chorava na aula. Eu falei, pode chorar. Ela falou assim, mas eu consegui, Dani, eu estou aqui. Eu falei, então tá bom. Foram 10 tentativas. Isso é muito bacana. Eu me envolvo muito, eu gosto de estar com elas. Né? O meu marido, ele tem uma frase que ele fala assim, quando a gente tem muito filho, né? A marketing do programa é bem intenso. Então, nós temos 4 filhos. E quando ele sai de casa para correr, todo dia ele fala, tchau, eu vou viver. Aí você fica pensando, caramba, né? Porque realmente é muita preocupação. Aí quando eu vou trabalhar, eu viro para ele, tchau, eu vou viver. Então é uma forma do meu prazer estar em contato com essa turma maravilhosa. E agora o Infinity, que é uma novidade do programa, que é a continuação. O que acontece? A gente tem uma formatura, que hoje até teve uma formatura linda. Acabou o programa. Então os bebês... As mães voltam a trabalhar, a gente precisa cortar o vínculo, elas vão voltar para a vida real. E aí começaram, Dani, continua, a gente não quer perder o vínculo, a gente quer ter você, a proposta, a sua missão de estar trabalhando, né, em função do bem-estar desse bebê. E aí teve a oportunidade de lançar um Infinity Baby, que agora vai até os 3 anos, que era o meu sonho, né? Até eu já apresentei esse programa, há uns anos atrás, o doutor Laurista foi assistir, que foi em 2006, e eu consegui agora continuar o programa até 3 anos, focando nisso. Não em estimulação exagerada do bebê, não. É o brincar, é o explorar, é deixar o bebê ter a sua infância, que hoje todo mundo priva muito, né, pela violência, por isso e aquilo, terceiriza tudo, é babá que cuida o dia inteiro. Então, mesmo que seja com a babá, vá para que essa criança tenha oportunidade de se desenvolver, tá bom? Então, essa é a missão do programa. A gente vai passar só um videozinho. Isso é onde vocês podem encontrar. Nós estamos em 4 academias, sendo 3 unidades da Bodytech, né, a Runner e Acos em Águas Claras e na Companhia Atlética e na Bodytech. Esse é o meu site, se vocês quiserem entrar e conhecer um pouquinho mais. E agora a gente vai fazer passar um vídeo rapidinho institucional. Só para essa foto eu amo, né? É de uma aluna que emprestou e quando eu visualizei eu falei, ai Mari, por favor, me empresta. Então é a criança, né? Também grávido com a própria mãe. Então muito bacana. Então só o videozinho para vocês se divertirem e aí vocês vão saber um pouquinho do programa. É o... Não? Saiu de palestra. Ai, que susto. E a Solange é minha aluna, viu, gente? Tá linda, não tá?
Aula dos pais. A gente envolve os pais no processo do programa e a família. Essa é a aula da sogra. Não é da vovó, é da sogra. Essa é o Sling Dance. É uma aula de dança com o bebê amarradinho na mãe. A gente inventa as aulas temáticas para poder envolver festa, integração. Esse foi o carnaval. Olha os 7 erros ali, ó. Ninguém percebeu que estava perturbando o tadinho do olho do neném. Essa é a formatura, é a nossa despedida. É isso, gente. Muito obrigada.